Protocol. Eu nunca gostei de falar sobre isso porque quanto mais eu explico, mais absurdo parece. Mas eu sei o que vivi e sei que, se eu não contar, ninguém mais vai. Tudo aconteceu durante uma viagem que deveria ser simples. Nada de aventura extrema. Nada de seita, ritual ou loucura. Pelo menos era isso que parecia no começo. Era verão. O tipo de verão em que o sol não dá trégua, onde o dia parece não terminar nunca. A luz constante cansava mais do que a escuridão. Fomos convidados por pessoas que pareciam normais demais, educadas, calmas, gentis. Gente que falava baixo, sorria devagar e olhava nos olhos por tempo demais. O lugar ficava longe de qualquer cidade grande. Campos abertos, casas simples, nenhuma cerca, nenhum muro. E isso foi a primeira coisa que me incomodou. Não havia portas trancadas, não havia chaves. Eles diziam que ali ninguém precisava se proteger de ninguém. No primeiro dia, tudo era cordial. Comida compartilhada, abraços longos, palavras como comunidade, equilíbrio, pertencer. Eles repetiam isso como quem ensina uma criança a falar. O sol nunca se punha completamente. À noite, o céu apenas ficava pálido, como se estivesse cansado de brilhar. Dormir era difícil, sonhar pior ainda. No segundo dia, comecei a notar pequenas regras que ninguém dizia em voz alta. Você só percebia quando quebrava uma. Falar alto demais, rir fora de hora, perguntar algo que não devia. Eles não corrigiam com palavras, corrigiam com silêncio. E o silêncio deles era pesado, denso, chegava a doer no ouvido. Algumas pessoas do grupo começaram a mudar, não de uma vez, aos poucos. Uma delas disse que nunca tinha se sentido tão aceita. Outra chorou durante um canto coletivo, não de tristeza, mas de alívio. Eu não sentia alívio, eu sentia vergonha. Vergonha por desconfiar, vergonha por querer ir embora. Eles diziam que a vergonha era uma fase, que resistir fazia parte do processo. No terceiro dia, houve uma cerimônia. Nada violento, nada explícito. Só pessoas vestidas de claro, andando descalças sobre a grama, sorrindo enquanto entoavam algo que eu não entendia. O problema não era o que faziam, era como faziam. Tudo parecia ensaiado demais, sincronizado demais, humano demais para ser espontâneo. Quando algo dava errado, um tropeço, um erro de ritmo, todos reagiam juntos, um suspiro coletivo, como um organismo corrigindo uma falha. Foi ali que percebi, ninguém ali era indivíduo. Naquela noite, tentei ir embora. Não fugi, avisei. Eles sorriram. Disseram que eu estava cansado, que decisões importantes não deveriam ser tomadas fora do ciclo. Perguntei o que era o ciclo. Ninguém respondeu. Dormimos de novo sob aquele sol que nunca se apagava. E eu comecei a entender o verdadeiro castigo daquele lugar. Não era a violência, não era a ameaça. Era a luz constante, a ausência de sombra, a impossibilidade de se esconder, nem dos outros, nem de si mesmo. No quarto dia, um dos visitantes desapareceu. Disseram que ele tinha completado o ciclo antes do esperado. Eu perguntei o que isso significava. Eles me olharam como se eu tivesse feito uma pergunta infantil, como se a resposta fosse óbvia demais para ser dita. Foi quando percebi algo ainda pior. Eles não achavam que estavam fazendo algo errado. Eles achavam que estavam fazendo o que precisava ser feito. E pela primeira vez eu entendi que ninguém ali era cruel. Eles eram convictos. Convicção é muito mais perigosa que maldade. Na manhã seguinte fui acordado por cantos vindos do campo. Dessa vez, o ritmo era mais lento, mais solene. E eu soube, antes mesmo de sair do quarto, que alguém não voltaria. Foi aí que eu decidi. Se eu não escapasse naquele dia, eu não escaparia nunca. Eu não fiz alarde. Aprendi rápido que qualquer reação exagerada chamava atenção demais. E naquele lugar,
Atenção não era cuidado, era avaliação. Saí do quarto devagar. O campo estava cheio, todos vestidos de claro, todos descalços, todos sorrindo do mesmo jeito. No centro havia uma estrutura simples, feita de madeira e flores secas. Nada que parecesse ameaçador à primeira vista. Nada que justificasse o nó no meu estômago. O visitante que havia desaparecido no dia anterior estava lá, sentado, calmo demais. Ele sorria como alguém que finalmente entendeu algo que os outros ainda não entenderam. Tentei falar com ele. Antes que eu chegasse perto, 2 pessoas tocaram meus ombros. Não foi um empurrão, não foi força, foi condução. Elas me levaram para trás do campo, onde me ofereceram água e disseram que eu estava desregulado, que ainda pensava como alguém de fora, que o medo era normal, antes da aceitação. Enquanto falavam, os cantos aumentavam, não em volume, em intensidade. Não havia gritos, não havia choro, havia concordância. Quando tudo terminou, ninguém comemorou, ninguém lamentou. As pessoas simplesmente se dispersaram, como depois de uma refeição em família. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. Não foi choque, não foi pânico, foi clareza. Eu entendi que aquele lugar não precisava me prender fisicamente. Eles só precisavam que eu ficasse por escolha. Passei o resto do dia sendo observado com mais atenção. Sorrisos mais longos, perguntas mais pessoais, toques no braço que demoravam 1 segundo a mais do que deveriam. Eles queriam saber se eu estava pronto. À noite, um deles me disse algo que nunca esqueci. Aqui, ninguém é forçado a nada. As pessoas ficam porque querem pertencer. Eu sorri. Assenti, aprendi a mentir rápido. Na madrugada, se é que aquele horário podia ser chamado assim, ouvi passos do lado de fora. Não tentavam esconder, não precisavam. Saí pela janela, descalço, sem mochila, sem rumo. Corri pelo campo aberto, com o sol baixo queimando meus olhos e a sensação constante de estar sendo visto. Não ouvi gritos, não ouvi perseguição, e isso foi o mais assustador. Eles não correram atrás de mim. Quando cheguei à estrada, um homem estava parado, como se me esperasse. Ele não tentou me impedir, só disse: "Você vai carregar isso com você?" Eu não respondi. Caminhei por horas até encontrar ajuda. Quando contei o que aconteceu, ninguém acreditou completamente. Era tudo limpo demais, organizado demais. Disseram que o lugar não existia mais quando tentaram investigar, que não havia registros, que eu devia ter confundido as coisas. Às vezes, eu quase acredito nisso. Quase. Mas então lembro dos detalhes que não inventei, o jeito como eles respiravam juntos, o modo como a dor era compartilhada para deixar de ser individual, a certeza absoluta de que estavam certos. Hoje, eu entendo porque só eu sobrevivi. Não foi porque eu era mais forte, nem mais inteligente. Foi porque eu nunca quis pertencer completamente. E essa é a parte que mais me assombra. Algumas pessoas não querem te machucar. Elas só querem que você seja igual a elas. E às vezes, isso custa tudo